tipos de verbo. E a gente viu que na lenda é narrado o tempo todo, né? Algum acontecimento, alguns hechos. Então, a gente tem que trazer para vocês características de tipo textual, narrativo. Então, semana passada a gente viu argumentativo, já vimos descripção, agora a gente vai ver narrativo, tá? É um texto que narra algo. Professora, mas não vai ter descritivo numa lenda? Vai ter só narrativo? Óbvio que não. Todas as vezes os gêneros eles podem mesclar os seus tipos textuais, mas vão ter aqueles que vão ter um maior ênfase. No caso da lenda, é o narrativo, tá? O narrador conta uma série de acontecimentos que lhes ocorrem a uns personagens em um espaço e tempo determinados. O que eu falei da lenda, gente? Eu falei que a lenda vai narrar algum acontecimento, né, de uma tradição e tal. Então vai ter a presença de quê? De um personagem, né? Se eu estou narrando algo, tem personagens dentro da minha história, né? E um espaço e tempo. Lembra que eu falei que a lenda tem um tempo lejano, que é um tempo distante? Lembra que eu falei que vai ter um lugar que vai ter esse acontecimento? Então é esse espaço, tá? Viu como o texto narrativo ele é muito presente dentro da lenda? Os sucessos narrados são reais ou imaginários? Como eu falei, lembra que eu falei que ele vai mesclar lendas reais e imaginárias? Então, é a presença da verossemelhança, né? Que a verossemelhança é algo próximo da realidade, mas não é exatamente essa realidade. Tal como a gente vê em novela, né? É próximo da realidade, mas nem tudo é realidade, né? Vemos em filme, vemos em teatro. Agora, algo que é real, por exemplo, que é narrado, é quando a gente tem uma notícia. Aquilo é narrado com a realidade, tá? Enquanto a estrutura, ele vai ter uma estrutura. A narrativa, ela vai ter uma estrutura clássica, que ela pode mesclar? Pode, mas ela tem a sua estrutura clássica, que é introdução, nudo e desenlace, né? Então, ela vai ter a introdução dessa narração, ela vai ter aquele tempo onde você vai ter uma narração para mais ou menos te dar um espaço, né, sobre o que está acontecendo e tal, e vai ter o desenlace e a conclusão, que não está aí, não sei porquê. O desenlace vai ser a questão que vai dar aquele boom na história, né? Vai ser o desenvolvimento dessa história, tá? Existem textos, livros que eles vão contar, às vezes vai começar com um desenlace, depois ele vai começar a te contar a história. Mas todas as estruturas narrativas têm esses três modos, tá? Nos personagens, temos os personagens que são os principais, que seriam os protagonistas, e os antagonistas, que seriam os secundários, né? E os figurantes, que são os fugaces. Então, eles vão ter vários tipos de personagens. É sempre importante os personagens dentro das histórias, né? Eles vão falar do tipo de personagem, das características, aí a gente vai entrar mais com a descrição, né? Que vai falar como é o personagem e tal, e a gente vai dar aquela imaginada. Depois a gente vai contar as histórias desses personagens, o que aconteceram com eles para a gente estar contando aquela história, tá? Em el espacio que se desarrolla, uma ação também é importante para produzir uma sensação de verosimilitud. Então, se eu quero estar muito próximo à realidade, que é a verossemelhança, eu tenho que contar uma história, né, que vai ter essa... tem que contar a história em um lugar onde seja um conhecimento nosso, para que quando a gente conte a história, ela se pareça cada hora mais real. A lenda acontece isso, dentro de um banheiro, né, numa floresta. Então são lugares que podem, né, que vai estar ligado com aquela realidade, com os personagens, com as características dos personagens, tá? Sempre vai ter um tempo, a época que vai se situar a história, que é o tempo externo, e vai ter o termo interno, é da duração da história, que como eu falei, pode ser de um passado muito antigo, vai estar contando sobre uma guerra, por exemplo, mas é presente aquilo, é de um tempo interno, né? A duração da história para os personagens. Então ele vai contar num pretérito perfeito indefinido. Olha como essas coisas elas vão se ligando. A professora nunca soube por que eu ia ter que aprender verbo. O verbo é para isso, tá? Para a gente saber os relatos dessas histórias. A importância também do texto narrativo são os narradores, né? O que seria dos textos narrativos sem os narradores? Existem os narradores em terceira persona. Quais são as terceiras
tercera persona. Ello, ella, ele, ella, ellos, ellas, tá? Que são em terceira pessoa. Então, ele vai sempre conjugar o verbo em terceira pessoa, tá? Porque ele tá contando a história de outras pessoas, tá bom? E ele pode ser narrador omnisciente, que conta tudo sobre a história, sobre os passados, sobre o futuro, né? É aquele narrador que está olhando a história como um todo, né? Ou um narrador observador, que vai estar só olhando o que a pessoa está fazendo, tá só olhando o comportamento, como se ele estivesse por detrás da câmera, mas ele não sabe o que vai acontecer no futuro desse personagem ou o que aconteceu no passado para aquela reação, tá? Outro tipo de narrador é o narrador em primeira persona, que conta os hechos desde dentro por apontando su visión particular de los mismos, né? Então, em primeira persona vai ser o em nosotros ou em yo, né? Que vai contar a história, vai estar se incluindo dentro dessa história. Então, quando eu uso nosotros, o verbo conjugado em nosotros, quer dizer o quê? Que eu estou incluindo eu e alguns personagens que estão na história, ou eu e vocês, tá? E aí também vai ter o narrador que vai contar a sua história, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vê em... Ai, gente, eu esqueci agora. Crônicas, né? Que a gente vai ver esse tipo de texto, esse tipo de gênero também. Tipo de texto, não, um tipo de gênero. Narrador protagonista. E narrador e protagonista são a mesma persona, tem grande importância em monólogo interior. Então, o narrador e o personagem principal é o mesmo. Então, a gente chama de narrador protagonista. Agora, se eu tenho um narrador testigo, é um personagem que é secundário, como eu falei, né? Ele vai estar contando a história de uma outra pessoa que está junto com ele, mas está junto com ele, tá? Então, a gente tem o narrador testigo, tá bom? Para exemplo de lenda, né? Eu trouxe para vocês a história de Llorona. Para quem viu aquele... como se disse? Viva la Vida. Esqueci o nome do filme em português, né? Que é contado daquela criança mexicana, é da Disney, né? E ele conta, né? Narra do Miguelito, a avó dele, a bisavó dele é a Llorona, né? Que é uma lenda que tem do México, né? Que fala sobre a questão da mulher como mãe. Então, Llorona, eu vou botar aqui para vocês. Vocês podem achar esse vídeo no YouTube para quem não quiser assistir ele todo por aqui.
Gente, o vídeo tem uns 8 minutos, né? Se vocês perceberem, ele vai fazer a descrição da Llorona, ele vai contar da situação da Llorona. Para quem tem interesse, tá nas referências bibliográficas no vídeo do YouTube, né? Toda essa referenciação que eles vão fazer, eles estão situando um tempo, um lugar, né? Eles estão usando verbos no passado. Então, isso é importante, né? Obviamente, o Enem não vai cair em vídeo, vai cair em texto. Mas acho que em vídeo é muito mais fácil da gente conseguir perceber essas coisas e depois a gente transmitir isso tudo para o texto. O narrador, você vê que o narrador é terceira persona, né? Ele é omnisciente, ele vai ter noção do futuro, de tudo, né? Do passado, desse personagem e tudo mais, tá? Então, essas são as características de um texto de uma lenda. Como eu disse, tá aqui, ó, YouTube, né, para vocês acharem sobre essa lenda, tá? Eu agradeço a vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, podem falar comigo. Tchau.